Olá, tudo bem? Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Quero falar sobre a volta de Jesus. Você crê no que está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas? Elas dizem que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou no terceiro dia e diz que ele esteve 40 dias falando com os apóstolos acerca do reino de Deus. Atos capítulo 1, verso 11, está escrito que no final dos 40 dias, Jesus subiu ao céu e dois anjos entregaram a mensagem para os apóstolos dizendo: esse Jesus que foi recebido lá em cima, ele há de voltar. Você acredita que ele vai voltar? Se você acredita em Jesus, você acredita na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, está escrito que ele vai voltar. Ele vai voltar para quê? A Bíblia diz que ele não vai pisar na terra quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Hebreus 9, verso 27, está escrito assim: e como aos homens, a palavra homem aqui quer dizer ser humano, está ordenado morrer uma vez, vindo depois disto o juízo. Está determinado por causa do pecado que os seres humanos vão morrer. Mas aqueles que foram salvos por Jesus têm a promessa de ressurreição em corpo de glória. Como diz primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 58. Ressurreição em corpo de glória para os salvos em Jesus. Mas aqui diz que o ser humano vai morrer, aqueles que não converteram terão que enfrentar o juízo pelos seus pecados. Está ordenado morrer uma vez e depois segue-se o juízo. Se não arrependeu, se não converteu a Cristo, vai enfrentar o julgamento pelos seus pecados, conforme Apocalipse 20, verso 11 a 15. O verso 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Para resumir, a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, ele tomou em seu corpo as nossas enfermidades, os nossos pecados, ele morreu na cruz, ele fez esse sacrifício para que nós pudéssemos sermos perdoados e salvos, transformados em uma criatura justa, conforme diz 1 Epístola de Pedro 2, verso 24. Jesus nos dá o poder para obedecer os mandamentos da lei de Deus. Aqui diz que ele ofereceu uma vez, se ofereceu na cruz uma vez, para tirar os pecados de muitos, purificar muitos. Por que muitos? Não todos, porque nem todos se arrependem. Por isso que está escrito aqui que ele se entregou na cruz para tirar os pecados de muitos. Atos 3, verso 19 diz: arrependam e convertam, para que os vossos pecados sejam apagados. Nem todos se arrependem, nem todos se convertem, por isso nem todos têm os seus pecados apagados, tirados. Aqui diz que ele ofereceu-se uma vez para remover o pecado da vida de muitos, daqueles que se arrependem e crê no Evangelho. Ele fez isso uma vez. Assim também aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você espera Jesus voltar para a salvação? A Bíblia diz que os crentes fiéis, os discípulos, aqueles que obedecem os ensinamentos de Jesus, que estiverem mortos,
serão ressuscitados em corpo de glória, e aqueles que estão vivos serão transformados em corpo de glória. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, diz que todos subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você espera o Senhor Jesus voltar para te ressuscitar se você estiver morto, ou te transformar se você estiver vivo? Filipenses 3, verso 19 a 21 diz que ele vai voltar e vai transformar o nosso corpo para ser igual ao corpo dele. Você espera isto? A Bíblia diz em Hebreus 12, verso 14, viva em paz com as pessoas e em santidade, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Jesus falou em Mateus 5, se não me falha a memória, verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ninguém tem o coração limpo de pecado se não arrepender, se não sentir tristeza pelo pecado, se não reconhecer o quanto precisa da misericórdia de Deus, se não crer que Jesus é o Filho de Deus, se não crer que ele morreu pelos nossos pecados, se não acreditar no coração que Deus ressuscitou ele, se não orar, se não chamar por Jesus, ninguém consegue ter o coração limpo, porque só mediante a confissão de pecados a Deus, o arrependimento sincero e a fé em Jesus, nós podemos receber essa transformação interior. Salmista Davi diz no Salmo 55, verso... no Salmo 51, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse coração puro e esse espírito reto, nós só temos quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, decididos a abandonar os pecados, reconhecendo as nossas misérias, e nós cremos de fato que Jesus é o Filho de Deus, que ele deu a vida por nós, e cremos que ele ressuscitou no terceiro dia, e nós oramos chamando ele para entrar em nosso coração. Então, quando nós fazemos isto, acontece o milagre. Milagre não se explica. Deus cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto, que é a pessoa passa a viver em obediência aos mandamentos de Deus. Antes, não tinha o poder para obedecer os mandamentos de Deus. Mas, após arrepender e receber Jesus, a pessoa percebe o poder de Deus operando em seu ser. E então ela consegue obedecer os mandamentos do Senhor. Então, a pessoa vive em santidade, que é uma vida de obediência, e então Jesus vai voltar para essas pessoas e vai levá-las. Isto é o que a Bíblia diz. A pergunta é, você crê que Jesus vai voltar? E você espera ele? Eu disse aqui, está escrito na Bíblia, que só vai ver o Senhor quem arrependeu, quem conhece os ensinamentos de Jesus e obedece. Examine-se a si mesmo. Você obedece os ensinamentos de Jesus? Ou você apenas é um membro de uma igreja? Você conhece os ensinamentos de Jesus que estão na Bíblia? Ou você apenas carrega a Bíblia? Não venhamos a nos enganar. Jesus vai voltar para buscar aqueles que obedecem a ele.
Hebreus 5, verso 9 diz que ele é o salvador de quem obedece a ele. Ah, mas você pode dizer, quem sabe alguém poderia dizer, eu não consigo obedecer os mandamentos de Deus. Só não consegue quem não arrependeu e quem não recebeu Jesus, crendo na morte e na ressurreição dele. Porque quem recebe Jesus com arrependimento sincero, a Bíblia diz, e eu sou prova disso, nós recebemos o Espírito Santo. Espírito Santo. Não somos perfeitos, mas lá em Provérbio diz que o caminho do justo, o caminho do crente em Jesus, podemos traduzir assim, vai brilhando como a luz da aurora. A luz da aurora não é perfeita, ainda tem escuridão, mas ela vai brilhando até as trevas desaparecer e ficar aquele dia lindo, o sol brilhando. Assim é a vida do crente. Aquele que arrependeu de seus pecados e que crê em Jesus é o justo que a Bíblia diz, Romanos 3, 21 a seguir. Somos justificados pela fé em Jesus. Não somos perfeitos, mas o Espírito de Deus trabalha a cada dia na nossa vida, removendo as imperfeições e aperfeiçoando o caráter de Cristo em nós. É disso que trata o Evangelho. Pense nisto, porque essas palavras são palavras de salvação. Se Jesus estivesse aqui em carne, ele estaria ensinando o mesmo que eu estou ensinando. O Espírito de Jesus está me usando para ensinar. Quase não se vê falar em pecados, quase não se vê falar em santidade, só vê falar em vitória. Hoje é o dia da sua vitória. Deus é poderoso. Deus abriu o mar. Deus pode fazer. É claro que pode. Mas a questão é, onde vamos passar ou estar na eternidade? Para onde vamos após a morte? Esta é a maior questão. Jesus falou, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Hoje está se pregando aí um evangelho mentiroso, o evangelho da avareza, o evangelho que diz, venha, traga seu dinheiro, deixe aqui e a sua vida vai ser mil maravilhas. Esse evangelho é o evangelho dos falsos profetas. O verdadeiro evangelho, pode ler Mateus 3, verso 2, Mateus 4, 17, Marcos 6, verso 1 a 13, Lucas 24, 46, Atos 3, verso 19, Atos 2, verso 37 e 39, Atos 17, verso 30 e 31. O Evangelho fala de arrependimento. Só há perdão e salvação quando o pecador reconhece os seus pecados, confessa os seus pecados a Deus, decide abandonar os pecados e acredita no coração que Jesus, o Nazareno, é de fato o Filho de Deus, que ele pagou com seu sangue puro, ele nunca pecou, sangue justo, ele pagou os nossos pecados e a pessoa crê realmente que Deus ressuscitou Jesus. E então a pessoa aprende o que ele ensinou e vive em obediência ao que ele ensinou. Só essas pessoas são salvas. Não se engane. Só essas pessoas são salvas. Se você não crê nisto, então você não acredita nesse livro aqui. Porque eu citei aí os textos que provam isso que eu estou falando. Em Salmo 9, verso 17, está escrito que Deus vai lançar no inferno quem não obedece os seus ensinamentos, sua palavra. Salmo 7, verso 10 a 12, está escrito que a pessoa que não abandonar seus pecados, Deus vai entrar em juízo com essa pessoa. E Apocalipse 21, verso 8, está escrito que esse juízo é a condenação ao sofrimento eterno no fogo do inferno. Esses caras estão por aí com a Bíblia na mão e não falam esta verdade porque eles têm medo de perder o povo,
perder a popularidade, perder o dinheiro do povo. Então o povo fica frequentando as suas igrejas, indo para o inferno, porque ninguém vai ser salvo porque é crente ou porque é católico. Vai ser salvo quem arrepende dos pecados, que significa abandonar pecado. O que é pecado? A desobediência à lei de Deus. O Evangelho fala, Deus te perdoa porque Jesus pagou pelos seus pecados. Ele te perdoa se você abandonar os seus pecados. Provérbio 28, verso 13. E ele só perdoa porque alguém que não devia pagou a nossa dívida. Esse alguém é o Filho dele, Jesus. Portanto, hoje, como diz segunda carta de Paulo aos Coríntios 6, verso 1 e 2, hoje, agora, é o momento de salvação. É o momento de perdão. Neste momento, onde você está? Se você confessar os seus pecados a Deus, Ele é Espírito, Ele vê tudo, Ele está te vendo. E se você crê no teu coração que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Santo, que deu a vida na cruz pelos seus pecados, e você crê que Deus ressuscitou ele, a Bíblia diz que o corpo de Jesus não se decompôs na sepultura. Deus ressuscitou ele no terceiro dia. E uma das maiores provas de que Jesus está vivo é que quem realmente arrepende e crê nele, quando ora chamando por ele, ele derrama o Espírito Santo na pessoa e transforma o seu coração. O comportamento da pessoa muda. O Espírito de Deus muda o comportamento da pessoa. Antes deste acontecimento milagroso, a pessoa era dominada pelo pecado. Depois que acontece esse novo nascimento, a pessoa consegue dizer não para os maus desejos da carne. Se é viciado, se é uma pessoa viciada, a pessoa consegue falar não para os vícios. Se era dominada pela imoralidade, a pessoa é livre desse poder maligno que domina a pessoa. É disso que o Evangelho fala. Quem arrepende, confessa os pecados a Deus e realmente crê em Jesus, recebe esse poder para ser uma pessoa melhor. Jesus falou em João 3, verso 16 a seguir, que ele não veio para condenar, ele veio para pagar os nossos pecados e nos libertar dos nossos pecados. Ele nos dá o poder do Espírito Santo para a gente viver uma nova vida. É disso que fala o Evangelho. Então, Jesus vai voltar para buscar aqueles que se arrependeram e crê nele. Isto é o que diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz também, em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 7 a 10, que depois de 7 anos que ele tiver voltado para buscar a igreja, ele vai voltar para livrar Israel na guerra do Armagedon. Apocalipse 13 fala disso. E vai estabelecer o reinado milenar. E ele vai voltar para julgar, para condenar ao sofrimento eterno no fogo do inferno aqueles que não arrependeram de seus pecados, aqueles que decidiram continuar nos seus pecados, aqueles que não acreditaram, que rejeitaram o seu sangue que ele derramou na cruz. Está escrito lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10. Que ele vai voltar para tomar vingança, condenar ao fogo do inferno aqueles que não valorizaram o seu sofrimento na cruz. Não valorizar o sofrimento de Jesus na cruz é decidir continuar
vivendo em desobediência à palavra de Deus. Hebreus 10, verso 25 ao 31, está escrito que quem continua vivendo no pecado, mesmo que fale que crê em Jesus, vai sofrer o juízo de Deus. E o juízo é sofrimento eterno no fogo do inferno. Quem sabe você nunca ouviu falar disso? Pois é, está na Bíblia. Só se falam por aí de vitória, vitória. Mas a Bíblia diz, em Isaías 3, verso 10 e 11, para quem arrepende, para quem crê em Jesus, que é chamado de justos, é recebido por Deus como justos. Nós somos justos porque a justiça de Jesus foi conferida a nós, porque a nossa injustiça foi punida nele. Está escrito lá, Isaías 3, verso 10, que para nós está tudo bem. Mas está escrito lá também, ai do ímpio, ele irá mal. Por quê? Ímpio é quem não arrepende, quem não crê em Jesus. Para os ímpios, o que está reservado é o fogo do inferno. É isso que a Bíblia diz. Jesus vai voltar para buscar aqueles que se arrependeram de seus pecados e vivem em obediência aos seus ensinamentos como prova de fé e de amor. Que Deus te abençoe. Estas são as palavras da Bíblia. Não é um texto isolado que só fala de vitória, vitória. É a verdade completa. Que Deus te abençoe. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Envia esse vídeo para as pessoas para que possam ter os seus olhos abertos enquanto há oportunidade de salvação. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, não se esqueça, Jesus está voltando. Se santifique, se prepare para que você não fique aí, porque ai de quem ficar. E ai de quem morrer sem obedecer Jesus, sem arrepender dos pecados. Hebreus 9, 27 diz que fica selado o seu destino ao fogo do inferno. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a paz de Cristo reine nos seus corações, no nome do Senhor Jesus.